7 causas aí da falta de dinheiro na nossa vida, o que ocasiona, né, realmente essa falta de dinheiro na nossa vida, tá bom? Então fique aqui comigo. Se por acaso ainda você não me conhece, eu sou o Rafael Nascimento, sou constelador familiar, atuo no ramo das constelações familiares há bastante tempo. E essa ideia, né, esse movimento de atuar nas constelações familiares, me trouxe uma bagagem aqui que eu quero compartilhar aqui com vocês. E claro que existe dois momentos, né? Existe dois momentos para que a gente entenda e compreenda como funciona isso. O primeiro momento, né, que a gente tem que entender é quais as dinâmicas, né, inconscientes que podem estar afetando a nossa vida, né? Nós não vamos ter todas as dinâmicas, obviamente, né? Obviamente, nós temos uma ou duas dinâmicas que são mais fortes em nós. Algumas delas, quase todos nós temos. Outras, depende. Então, essa identificação é uma parte primordial. Mas para você saber onde eu estou aqui na sala de constelações, né, aqui do Instituto IOD, também a sala de cursos, né, para alguns alunos que estão aqui no Zoom com a gente. Alguns deles conhecem muito bem esse ambiente, onde a gente já fez muitas formações, né, de constelação familiar, também fizemos muitos trabalhos de atendimentos de constelação empresarial, de consultoria sistêmica empresarial. Também fazemos aqui as constelações familiares, também trabalhamos aqui com uma gama muito grande, né, de informações. Então, esse espaço aqui é praticamente um espaço sagrado, né, aqui do Instituto IOD, e é uma honra aqui conversar com vocês desse assunto, né, que tanto nos chama atenção, né? Pelo menos para mim é um assunto que chama muito atenção, identificar realmente o que está ocasionando a falta de dinheiro e prosperidade na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas empresas, tá bom? Gente, ainda dá tempo, tá? De você convidar mais pessoas, tá? Então, eu não sei se vocês assistiram a série de aulas, né? Eu coloquei lá 7 aulas rapidinhas, que seriam quase uma introdução dos tópicos que a gente está fazendo aqui. E a partir de agora, né, nessa aula magna, nós vamos fazer realmente a parte do entendimento, né, do entendimento da parte teórica, né? Então, quando a gente vai caminhar pela parte teórica, pode ser que faça sentido para você e pode ser que esteja acontecendo contigo, como pode ser que você ache que não está acontecendo com você e depois, numa constelação, num movimento sistêmico, a gente identifica que aquilo sim está afetando a tua vida, a tua história, tá bom? O que leva uma pessoa a não olhar para o dinheiro, né? Por exemplo, hoje é uma terça-feira, né, gente? Vamos combinar, né? Terça-feira, um dia chuvoso, né? Principalmente aqui em Chapecó. O que seria mais interessante, né, da gente olhar para o dinheiro agora e começar a tratar isso no nosso sistema. Nós achamos que o dinheiro ele é meio que um pensamento infantil, né? Algumas pessoas acreditam que o dinheiro ele é sorte, que o dinheiro também depende da família que você nasceu. Algumas pessoas acreditam que o dinheiro depende de uma classe social, que o dinheiro também depende somente de oportunidades e que o dinheiro, algumas pessoas têm mais facilidade de ganhar dinheiro, porque às vezes estão numa profissão boa, porque às vezes têm um emprego bom, porque tiveram sorte, né, em algum aspecto da vida. Dentro do campo sistêmico, gente, eu observei isso que não é verdade, né? Isso não é verdade, porque tem muitas coisas que fogem à lógica. Tem pessoas que têm dinheiro, mas têm uma infelicidade muito grande, né? Tem um sofrimento muito grande. E é bem importante, né? Bem importante que quando nós vamos quebrando alguns padrões aí na nossa vida, vamos quebrando alguns sistemas na nossa vida, isto vai fazer com que a gente tenha dinheiro ou não, tá? Então, quando a gente vai falar de dinheiro, prosperidade nessa aula magna de hoje, eu quero que vocês fiquem comigo aqui concentrados em quais dinâmicas que o teu ser tem que faz com que você tenha dinheiro, que você não tenha dinheiro. Ou que você tenha dinheiro suficiente para passar o mês. Tá? Existem dinâmicas que atrapalham o fluxo do dinheiro. Okay? E é nisso que a gente vai se concentrar. Então, pessoas que tendem a ganhar dinheiro mais facilmente, eles estão, de certa maneira, desbloqueados dessas dinâmicas que eu vou trazer para vocês. Ok? Então, esse é a grande diferença que nós temos que entender.
E a partir desse processo é que você vai gradativamente alterando o teu sistema, modificando o teu sistema e vai caminhando para a vida e vai caminhando para a prosperidade. Não existe uma bala de prata, não existe uma poção mágica, né? Não existe algo que vá de um dia para a noite mudar a tua realidade financeira, mas existe a quebra de um sistema e a quebra de um padrão, que a quebra desse padrão vai fazer com que você obtenha um novo padrão e aí sim esse novo padrão vai te levar para o caminho do dinheiro, da prosperidade. E a gente sempre está prestando atenção nessas dinâmicas do dinheiro, nas dinâmicas internas que fazem com que as pessoas tenham mais dinheiro, menos dinheiro. E dentro dessas conversas surgiu aqui essas 7 causas dos bloqueios e eu vou trazer de uma maneira teórica para vocês. Por que eu estou falando muito da palavra teórico, tá? Porque existe também a vivência prática e a vivência da cura, tá? Então, pelo meio online, essa parte deixar um pouco mais à frente, mas eu preciso que você compreenda e entenda. Primeira coisa, sair da ilusão. Sair da ilusão, bem importante. Por isso que eu estou ancorando você aqui. Ancorando você aqui. Eu já tive muitas dificuldades com dinheiro. Eu de alguma maneira, já quebrei, já tive endividamento, já caí no cheque especial, já voltou o cheque na minha vida, já tive que pedir dinheiro emprestado, né, várias vezes aí na minha história pregressa. E, de alguma maneira, isso também foi refletido no meu negócio, na minha empresa, e automaticamente eu percebia que tinha algumas coisas que ainda eu não tinha entendido, compreendido sobre o dinheiro, e que quando eu comecei a compreender profundamente essas dinâmicas, eu pude alterar o meu fluxo financeiro aqui na minha vida. E justamente o que eu tive na minha vida e o que eu vejo na vida dos clientes, aqueles clientes que conseguiram implementar, que conseguiram mudar o sistema, que conseguiram fazer diferente, porque não é uma constelação, não é uma consulta que vai fazer pela pessoa. Isso não existe, novamente, não existe bala de prata, não existe aí milagre, existe uma mudança profunda de um padrão consciente ou inconsciente. Ponto. Então, a gente tem que quebrar esse padrão consciente ou inconsciente aí na nossa vida. Obviamente que os padrões que são inconscientes são grandes pontos cegos na nossa história. O que é um ponto cego? Quem aqui já teve a infelicidade de cortar a frente de uma moto, né, num cruzamento, sabe do que eu estou falando, né? Eu tive essa infelicidade. Daquele, sabe, não parar, não pare. O carro não para, né? Tipo, tem o para e para mesmo, né? E aí vai indo, dá aquela, que a gente chama aqui no Oeste, a gente chama de pescoceada, né? Dá uma olhada para a esquerda, uma para a direita, e fica bem aqui na coluna do carro, vem uma moto. Obviamente ela vai estar numa velocidade constante, né? Sei lá, 40, 60, 70, 80, né? Quanto menos, melhor, né? Para o efeito da batida. E aí ela vai vindo assim, ela fica bem na coluna, bem escondidinha atrás, assim, né? Vou fazer para a câmera aqui para vocês, bem escondidinha atrás da coluna do carro, né? E aí você vai indo com o carro, você não parou, né? Vai indo, de repente, às vezes tem um caroneiro que diz, ó, moto, e tu que moto? Daí bateu e o cara rolou. E aí você diz, nossa, eu não vi. Eu não percebi. Isso se chama ponto cego, né? Esse é o ponto cego no trânsito. Então, tem algumas coisas que são verdadeiros pontos cegos na nossa vida e que a gente não está vendo, que a gente não está enxergando isso. E aí, quando acontece algo na nossa história, quando acontece algo na nossa vida, é um trauma, é um acidente, algo que tu diz, nossa, eu não percebi que isso ia acontecer. Então, vamos conversar a respeito disso. Primeira coisa, o primeiro movimento que eu vou trazer para vocês aqui. E quem está na aula magna, quem assistiu as aulas, são aulas curtas, né, de 3 a 4 minutos que eu gravei para vocês, que estão lá no grupo do WhatsApp. Eu fui falando de cada uma das partes que fazem com que nós tenhamos bloqueios financeiros, e eu vou trazer a 8ª parte, que é a parte que vai realmente mudar aí a tua realidade financeira. Então, fica aí comigo até o final, porque a 8ª parte, ela é esse movimento que faz com que a gente consiga crescer aí, tá bom? Gente, vamos lá. Primeira coisa que bloqueia a nossa prosperidade. Isso é uma das grandes observações que a gente fez nos campos sistêmicos. Gente, deixa eu só situar você no que é um campo sistêmico e essa observação, existe o campo sistêmico, existe a observação e existe a cura. Então, essa cura, ela é baseada em um conhecimento. Esse conhecimento é baseado em conhecimento sistêmico.
consciência sistêmica, visão sistêmica, postura sistêmica. Tudo que eu falar aqui que é visto no campo, porque assim, um processo, gente, para vocês entenderem, um processo, por exemplo, de constelação, ele faz um movimento assim, ele faz um movimento da montagem do campo sistêmico, como aqueles personagens sentem e percebem aquele campo, e aí, como facilitador, e a pessoa também, nós observamos o que acontece. Então, existe uma montagem de um campo sistêmico e existe a observação. Você observa e eu, como facilitador, também observo. A gente faz a observação desse movimento. Seja a observação vendo, né, enxergando, olhando, e também a sensação que está comandando aquele campo, que está ressonando no campo, né? Aquele sentimento, aquela sensação que está ressonando no campo, que abarca todos que estão ali observando. Então, isso se chama observação do campo. Dentro da observação do campo, existe uma pergunta: o que a gente vai fazer com isso? Tá, observei que tem esse movimento, e aí? O que eu faço? Né? Quando a gente observa, identifica, identificou que é isso, que é o que eu vou tratar hoje na aula magna, que é as causas, tá? Então, dentro do campo sistêmico, existe a observação das causas. E daí, das causas, existe, e aí, o que eu faço com isso? Existe o que a gente precisa fazer com isso, tá? E essa parte, a resposta do que eu vou fazer com isso, ela está no conhecimento sistêmico. Isso é amplamente difundido, tá, em várias técnicas, vários níveis teóricos. Então, é um conhecimento sistêmico que vai nos auxiliar a orientar aí o que você vai fazer na tua vida, nas tuas coisas. Então, existe a observação do campo, existe a montagem do campo, a observação do campo, a identificação da causa. Tá? Por isso que eu estou trazendo aqui 7 causas do problema da falta de dinheiro. No final, eu vou apresentar a 8ª causa. E a partir disso, nessa causa, daí eu vou trazer o conhecimento sistêmico para a gente aqui começar a curar isso. Então, quando eu monto um campo sistêmico, e desde do inventor das constelações familiares, ou como ele gosta de dizer, como ele desvendou as constelações familiares, já falecido, Bert Hellinger, né? O que acontecia? Essa observação, ela trazia informações. Essas informações identificavam-se padrões das pessoas. E estes padrões, né, quando você tem uma necessidade ou tem uma questão familiar, você se adapta àquilo, porque nós queremos pertencer ao sistema familiar, tá? Então, você se adapta àquilo. Quando nós entramos nesse primeiro movimento, tá? Quando nós damos sequência nesse primeiro movimento, o que é bem importante entender? A primeira observação que nós fizemos muito dentro do campo sistêmico familiar é as lealdades familiares. O que é uma lealdade? E o que nos torna leais, né? Quando nós vamos entrar nas lealdades, entender as lealdades, isso significa uma fidelidade ao sistema familiar, tá? Uma fidelidade a como está naquele sistema. Então, um exemplo. Eu sou leal ao pai que não teve dinheiro. Então, inconscientemente, essa pessoa ela faz várias dinâmicas, várias decisões, toma várias e várias decisões erradas na vida dela, para que ela não tenha dinheiro mesmo. E quando ela tem dinheiro, de alguma maneira, ela dá um jeito de jogar fora. Isso é muito louco. Ela consegue fazer negócios ruins, ela consegue quebrar, quebrar uma máquina, ela consegue sempre estar arrumando uma situação para que ela fique igual ao pai que não teve dinheiro, tá? Ou que não pôde ter dinheiro, morreu sem dinheiro, talvez. Tá? Então, ou sempre teve uma dificuldade. É como se fosse um costume, né? A gente aprende isso, na verdade, dentro do nosso sistema familiar. Então, nós somos leais aos nossos pais. Tá? Todos nós somos leais, tá? Alguns de nós conseguem quebrar essas lealdades sozinhos. Né? Alguns são leais aos pais que sabem ganhar dinheiro e continuam ganhando dinheiro. Tem lealdades boas e tem lealdades negativas, tem lealdades que nos fazem mal. Então, existem lealdades que a gente precisa fazer diferente, precisa aprender a fazer diferente, precisa estar ligado e antenado a essa lealdade tão pesada. Então, uma das lealdades mais profundas que nós encontramos é a lealdade, tá? É a lealdade do sistema familiar fracassado.
uma lealdade ao movimento, ao movimento dos pais, não tem dinheiro. Muitas pessoas são leais. Olha que louco isso. Às vezes a gente é leal à nossa família e às vezes tem pessoas que são leais ao seu gueto, à sua comunidade, as pessoas que fazem parte ali da sua vivência na primeira infância. É muito comum, por exemplo, a gente observar jogadores de futebol, né, que ganham uma grana lascada e aí terminam, param de jogar. E, gente, a gente diz assim, meu Deus, se eu tivesse ganhado um monte de dinheiro que nem ganhou esse cara aí, eu tinha comprado um monte de imóveis, eu teria investido na bolsa, eu teria colocado, nem que seja numa aplicação de ganhar 1% e ia viver só de juro. Como é que esses caras são burros? Os caras não são burros. Os caras são leais. Às vezes eles precisam voltar lá para a favela, tá lá com o gueto deles, todo mundo sem dinheiro, todo mundo lá passando dificuldade. Entende? É uma lealdade. Então, um dos primeiros movimentos para que você comece a ganhar dinheiro na sua vida, na sua história, é quebrar lealdades limitantes, são lealdades que nos travam. Existem lealdades muito boas. Outra lealdade, lealdade ao sistema, por exemplo, assim, o pai e a mãe sempre foram CLTs, o pai e a mãe sempre foram funcionários públicos. Então, nós temos uma lealdade em que não podemos empreender. Ou se a gente empreende, parece que a gente não pode ganhar muito dinheiro, não. Parece que a gente sempre tem que dar. A empresa nunca pode dar lucro. Nunca pode dar lucro. E, gente, quando eu falo isso, algumas pessoas dizem assim, mas, Rafael, cara, como é que você vai dizer que a empresa que tem um trabalho, uma rotina diária aí, vai ter um movimento diário, né? Como que essa empresa, o que ela tem a ver com a lealdade do cara? Como que vai acontecer isso? Gente, é tão forte essa lealdade, que é o que a gente observa no campo sistêmico, que a pessoa ela começa a tomar decisões que aquele sistema tomaria. Então, ela toma decisões de um sistema que não tem dinheiro. Isso é lógico que você não vai pedir opinião para uma pessoa que não tem dinheiro de como ganhar dinheiro. Percebe? Ele vai te dar a pior dica. Se tiver duas dicas, dois caminhos, duas decisões para você tomar na tua vida, ele vai te dar o consciente e o inconsciente vai te dar a opção fracassada. Ela não vai te dar a opção benéfica, ela não vai te dar a opção de força. Tá? Então, esse movimento é muito importante a gente compreender e entender. Tá bom? Então, vamos crescendo aqui aos poucos nesse processo. Tá? Outras questões que acontecem referente à lealdade são lealdades a destinos difíceis ou lealdades aos pais, tá? Então, um exemplo, muitas pessoas são leais ao pai ou à mãe e ficam presas na família de origem, por exemplo. Então, essa pessoa é tão leal à mãe ou tão leal ao pai que ela não se permite a ir viver a vida dele. O que é viver a vida dele? Os homens passam muito por isso. O que é viver a vida dele? Viver a vida dele significa, se eu me caso com alguém, isso é até bíblico, né, gente? Eu vou para a minha vida. Eu vou formar uma nova família, eu vou formar um novo clã. Então, pessoas que não conseguem se desgrudar, né? Tentam fazer um movimento, não conseguem se desgrudar do sistema de origem, são pessoas que não vão ter os próprios frutos. Tem pessoas que têm até mesmo dificuldades de ter filhos. Vocês já conhecem a história de alguém aí, a tia solteirona que não teve filhos? Pode ver, ela ficou cuidando da mãe e do pai. Pode perceber, gente. Ou aquela pessoa que ficou cuidando dos pais, teve filhos, mas não teve prosperidade. Sempre falência, sempre dificuldade financeira. Ela sempre tinha uma ordem de ajuda. Sempre tinha um movimento primeiro. Ela não conseguiu se separar. Porque na vida a gente precisa cada um construir o seu clã. Cada um construir a sua força. Ok? Então, temos que sair da família de origem. Gente, a família de origem, ela tem o lugar dela. Nenhum filho é importante para a família de origem. O que é importante para a família de origem, eu sei que isso é forte, tá? O que é importante para a família de origem é o pai e a mãe.
É o terreno fértil. Não sei se você já ouviu falar alguém aí na internet, já perceberam? Se alguém já falou, já ouviu? Que se tiver uma pessoa morrendo e você tiver uma vaga na UTI entre a sua esposa, o homem, e o seu filho recém-nascido, precisa salvar a esposa. Olha que louco isso. Olha que louco isso. Por quê? Porque a esposa pode ter mais 10 filhos. Olha que louco isso. Então, nós precisamos ir para a nossa família. Quando a gente vai para a nossa família, a gente vai para a nossa força. Tá? Vai para a nossa força. Ok? Quando a gente olha para a lealdade familiar, né? É exatamente isso que acontece, né? A Ju até colocou lá no grupo, né? O que acontece que não pode a informação chegar até nós? Essa é uma boa pergunta, né? O que acontece na nossa vida que a informação não pode chegar até você, né? Não pode chegar até você. Então, o primeiro movimento é lealdades familiares. Quais são as lealdades que você tem aí no teu sistema que estão prejudicando a tua vida? E quais dessas lealdades precisam ser quebradas, né? Que lealdades que precisam ser quebradas aí na sua vida, tá bom? Eu falei muito da lealdade à família, que perdeu dinheiro, a lealdade ao pai e à mãe, que não puderam ter dinheiro, e também a gente não possui dinheiro, tá? Então, gente, todas essas lealdades são momentos inconscientes que acontecem na nossa vida. O segundo processo, né, que eu identifiquei nos campos das constelações familiares e que bloqueiam, né, que bloqueiam a sua prosperidade. O segundo passo é os traumas. E aqui, gente, quando a gente fala de traumas, eles têm vários contextos. Nós somos acostumados a achar que os traumas nos afetam somente os traumas que fazem parte da nossa história, da nossa vida pregressa. Não é verdade? Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. Então, 41 já, né? Então, eu posso acreditar inconscientemente, tá? Que os meus traumas, eles só vão ter ação no que eu vivi. Só vai ter ação no trauma que eu vivi, tá? Não vai ter ação um outro trauma que eu não vivi. Parece óbvio, né, gente? Mas não é assim que acontece na abordagem na linha sistêmica e o que a gente observou nos campos sistêmicos. Então, existem os traumas que você vivenciou na tua história pregressa. Então, Rafael, 41 anos. Os traumas que ele vivenciou nesses 41 anos de vida. Os traumas também, tá? Que eu vivenciei, que você vivenciou também, quando você teve na barriga da tua mãe. Então, os traumas que ela vivenciou, tá? Os traumas que ela vivenciou, isso também aparece muito. Isso também aparece muito, tá? Nós herdamos esses traumas, tanto os traumas que você teve, isso aconteceu contigo, quanto os traumas que aconteceram quando você estava na barriga da sua mãe. Então, geralmente, o que acontece com a gente lembra. O que aconteceu na barriga da mãe, a gente não lembra. Né? Óbvio. Às vezes a mãe conta, às vezes você sabe de alguma história e fica mais fácil de interligar. Mas, no geral, nós não sabemos. Né? No geral, a gente não sabe. E talvez algumas pessoas nem considerem como um trauma aquilo. Ou acham que foi só um susto. E que aquele susto, né, ele fez com que, nossa, passou o susto, tá aqui o filho, a filha não perdi. E também nós observamos no campo sistêmico que os traumas vividos pelos nossos ancestrais também refletem na gente. Olha só. Então, trauma da tua vida, que você viveu, você tem 41 anos, que nem eu, os traumas que você vivenciou nos 41 anos, também interfere na tua prosperidade, os traumas vivenciados aí na família, na barriga da tua mãe, e também os traumas vivenciados na família de origem. Tá? Então, um exemplo, o suicídio de alguém,
um acidente trágico de um tio, a morte repentina da avó, alguma questão que foi vivenciada antes mesmo de você nascer. Gente, vamos combinar o seguinte, né? Nós temos uma vantagem muito grande, né? Tem muitas ferramentas ao nosso dispor, né? Muitas ferramentas, muitos atendimentos, né? Seja psiquiátricos, psicológicos, seja terapias alternativas, seja uma abordagem, seja terapias sistêmicas, por exemplo, constelação, nós temos uma gama de coisas. Mas imagina no campo dos nossos ancestrais. Percebam, gente, o quanto e agora nós temos um movimento fatídico, né, difícil na nossa vida, né, difícil aí na nossa vida, que é o movimento da falta. Alguém ajuda a Silvanei que ela precisa entrar e sair, permitir, escreve ali no chat que ela precisa permitir as configurações. Alguém faz esse favor para mim? Sair e voltar e permitir? Tá? Ok, gente, então vamos lá. Agora nós estamos vivenciando um momento muito crítico no nosso planeta, que é o movimento da guerra Rússia e Ucrânia e o movimento entre a resposta de Israel aos ataques terroristas do Hamas, né, do Hamas, um grupo terrorista que atacou Israel. Então nós estamos vendo essa dinâmica aí. Gente, e agora Israel, né, está fazendo um movimento e esse movimento, né, nós percebemos várias imagens. Gente, quantas gerações para curar isso? Quantas gerações para curar isso? Perceba. Alguém tenha visto, talvez, sei lá, eu vi uma criança palestina muito assustada, né, com os ataques, e um médico pegou e acalmou ela. Quando ele abraçou ela, ela começou a chorar. Ela estava com o olho esbugalhado, assim, um cara bem traumatizada, a pupila extremamente, que é a pupila referente ao pânico. Então, ela vivenciou na vida pregressa dela isso, está vivenciando isso na vida pregressa dela isso, tá? Nesse processo, imagine que esse menino vai crescer, tá? Imagine que esse menino vai crescer, vai ter seus filhos, ele vai transmitir por fala, por sentimento e pelo DNA, tá? Também está no DNA, ele vai transmitir esse trauma vivenciado, essa criança, agora que eu estou relatando, vai transmitir para os seus filhos, que vão transmitir para os seus netos. E aí, gente, veja só, essa pessoa ela vai estar tomada de injustiça, tomada de raiva, tomada de, acho que justiça e raiva, né? É o maior que ela vai ser tomada, de medo. Pense comigo, uma pessoa que está tomada por raiva, que está tomada pela injustiça, né? Porque os dois lados vão se considerar injustos sempre, né? Eu choro, se eu sou palestino, se eu sou do Hamas, eu vou chorar porque perdi meus parentes, se eu sou de Israel, eu vou chorar porque perdi meus parentes, né? Todo mundo chora. Todo mundo vai se achar injustiçado, né? Então, nesse quesito, imagina quantas gerações para sanar isso, quantas gerações para curar isso. Então, muitas vezes nós estamos presos em traumas ancestrais, gente, de proporções planetárias, tipo uma guerra, né? De proporções planetárias, tipo uma guerra, de proporções em que você passa, sei lá, o sistema familiar passou por muita fome. Nós passamos por imigrações. A gente passou por questões, né, da nossa própria existência, por inflações, por falta de perspectiva de emprego. Aí você também vivenciou questões, tá? Porque lá na último tópico eu falo muito da confiança, tá? Então, esses traumas, eles mexem muito, eles ocasionam muitos medos em nós. Esses medos, essas raivas, essas angústias vão fazer com que a gente tenha perca de confiança. Quando a gente perde confiança, a gente
perde a prosperidade na vida, tá? Então, visualizar e identificar esses traumas é muito importante, tá? Ele é essencial para vocês. Traumas que os nossos pais vivenciam, por exemplo, está grávida e perde um emprego. Sua mãe estava grávida e perdeu o emprego. Ou seu pai perdeu o emprego. E aí isso abalou emocionalmente sua mãe quando ela estava grávida de você. Os seus pais passaram, por exemplo, e aí você já era nascido, aí na sua primeira infância, eles fizeram uma dívida e que não conseguiam pagar. E foram despejados. E esse trauma ficou aí em você, mesmo que você era um bebê, mesmo que você era uma criança de 2 anos de idade. Mesmo que você não vivenciasse aquilo racionalmente, você começa a vivenciar isso inconscientemente, tá? Somente vivenciando, sentindo esse processo. E aí, automaticamente, também você começa a vivenciar os teus traumas. Abusos físicos, né? Agressões, um pai muito rígido, uma mãe muito rígida. Abusos emocionais, diretos a você ou indiretos. Então, por exemplo, uma mãe que sofre demais, um pai que sofre demais, ou um pai que faz sofrer demais. Separações dos pais, abusos sexuais, tá? Que você venha a sofrer. Isso faz com que você perca a confiança na vida, a confiança nas pessoas. Gente, fiquem aqui que no último item vocês vão fechar esse ponto aqui e vocês vão lembrar dos traumas aqui e como isso afeta muito lá na confiança. Como é que você vai confiar na vida, confiar no sócio, confiar no parceiro, confiar no que tu está fazendo quando você sofre esses abusos, sejam eles físicos, emocionais e sexuais, né? Que também é físicos, né? Mas eu estou falando aqui de agressões, tá bom? Então, em todo esse processo, esses traumas vão te afetando. Então, anote aí que traumas que você teve. Disso, eu espero que você esteja ouvindo essa aula aí no movimento que você possa fazer sozinho, tá? Então, anote aí no caderno quais são os traumas que você vivenciou na tua vida. Por exemplo, trauma de um acidente. Quanto mais jovem, mais forte esse trauma na tua vida. Quanto mais criança você era, pior. Mas vamos lá, traumas. Me separei e nessa separação fiquei sem dinheiro. Isso é um trauma. Tá? Por que é importante saber desse trauma? Porque esse trauma ele gera adaptação. Tá? Esse trauma gera uma adaptação e essa adaptação é negativa. E ela impede o fluxo de dinheiro aí na tua vida, tá? Ok, vamos lá. Quando você faz esse processo, quando você faz esse processo de identificar, trauma, me separei e fiquei sem dinheiro. É um trauma. Sofri um acidente e esse acidente me deixou com pânico. Perdi minha irmã, meu irmão por um acidente ou por suicídio ou por uma doença severa. Perdi meus pais, meus avós, um tio que eu era muito próximo. Vá anotando esses traumas. Sofreu traumas na adolescência. Quais os traumas na adolescência que você teve? Também mortes, assassinatos, tragédias, acontecimentos inesperados, abruptos. Traumas na sua infância. Traumas na sua infância. Quais traumas que você teve aí na sua infância? Abuso. Separação dos pais. Gente, para uma criança, você vai dizer, foi super tranquilo. Tá? É um trauma, gente. Isso é um trauma. Não tem o que fazer. O que fazer tem. Mas isso é um trauma. Anote aí, tá? Anote aí. Tá? Traumas intrauterinos. Se você não sabe, tiver a oportunidade de perguntar para sua mãe, né? Se você não tiver, a gente pode também identificar aqui. Não tive dificuldade de nascer, não conseguia nascer, fiquei em incubadora, nasci fora do tempo. Durante a gestação, minha mãe perdeu o emprego, meu pai perdeu o emprego, faliram, tinham muito pouco dinheiro. Vá anotando esses traumas aí. Anote aí para nós.
Outros traumas que aparecem, né? Que são, então, agora traumas ancestrais, que os meus pais vivenciaram. Se você era bebê, tinha 2 anos e 2 meses, e aí morreu o seu avô tragicamente, anota ali na tua vida, né? Então, mas a vida dos meus pais, eu nem era nascido. Nem era nascido. Que traumas que eu sei que eles vivenciaram. Minha mãe conta que perdeu a irmãzinha afogada. Tá? Minha mãe conta que passaram fome. Minha mãe conta que foram despejados. Sei lá. Tá? E o que também aconteceu aí, tá? Aí, deixa eu voltar aqui, um pouquinho. Tá. Só fui fechar meu WhatsApp que estava incomodando aqui. Então, gente, traumas ancestrais, daí seus pais, seus avós também. Vieram da guerra, lutaram na guerra. Nós passamos um trauma agora, pandemia? Isso é um trauma, gente. Né? Isso é um trauma. Tá? Vamos lá? Então, essa é a segunda parte aí que a gente precisa ajustar. Vá anotando isso, porque ao final da aula eu vou abrir aqui espaço para uma pergunta referente a cada uma das questões e nós vamos continuar trabalhando aqui. Beleza? Bora lá? Gente, a terceira causa. Veja que o assunto é longo, né? O assunto é longo, espero que você esteja preparado para esse processo, né? E, obviamente, a gente vai estar aqui ajustando todo esse movimento para ti. O que eu também percebo, muitas vezes, é a chamada codependência. O que é uma pessoa codependente? Uma pessoa que precisa de outra pessoa para viver. Emocionalmente falando, obviamente. Né? Então, essa pessoa, ela não recebeu o suficiente na perspectiva dela dos pais. E ela se tornou na vida uma pessoa codependente. Uma pessoa codependente é uma pessoa que não tem autonomia. Uma pessoa que não tem autonomia, ela não vai ter prosperidade. Nós precisamos ser seres livres, autônomos, né? Então, esse processo é bem importante a gente identificar, esse processo da codependência. Tá? Vamos lá, vamos entender e compreender como isso funciona. Eu te faço uma pergunta agora, né? Te faço uma pergunta agora. O que você faz? O que você faz quando você não tem dinheiro? O que você faz quando você não tem dinheiro? O que você faz? Isso é a codependência no dinheiro. Vamos lá. Sei lá, amanhã você tem que pagar uma conta, um boleto de o aluguel de R$ 1.200, 1.500, 2.000, 5.000, sei lá. E você não tem dinheiro. Qual que vai ser? O que você vai fazer? E aí vai vir um sentimento para você. Talvez venha uma ideia de ação e talvez venha um sentimento. E aqui é bem importante a gente saber qual que é a ideia de ação e qual que é o sentimento. Eu sei que isso ele requer um pouco de meditação da tua parte, mas aqui é o caminho. Tá, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro amanhã, o que eu vou fazer? Qual a ação que tu tem? E depois, qual o sentimento que você tem atrelado a isso? Qual o sentimento que você tem atrelado a isso? Quando você deve algo, é porque você tem algo para cobrar de alguém. Ou você está cobrando de alguém inconscientemente. Pegou isso? Como é que diz os caras aí da fodão aí, né? Pegou a chave? Pegou essa informação? De quem você está cobrando algo? Do seu pai, da sua mãe, do ex-marido, do antigo sócio, do antigo chefe, da profissão que você se formou. De quem você está cobrando algo para você estar devendo, tá? Então, quando a gente fala das dívidas, né? Então, a pessoa,
e eu estou sem dinheiro, a primeira coisa que eu penso, nossa, eu vou pedir para o meu pai emprestado, ou para minha irmã emprestado, meu irmão emprestado. E o que vai provar se você é codependente ou não, sabe o que é? É você achar que essa pessoa tem que te ajudar. Hein? É você pensar assim, não, essa pessoa, ela tem que me ajudar. Imagina. Como é que ela não vai me ajudar? Então, curar a codependência, ela é criada na nossa infância. Crianças não ganham dinheiro, crianças não se casam, né? E crianças não fazem sexo, obviamente. Não dão frutos, geram frutos. Por isso que a sexualidade também é um dos pontos muito fortes aí para a prosperidade, tá? Quanto mais sexualidade, mais frutos, mais prosperidade também, tá? Então, quando a gente está dependente de alguém, e aí você precisa quebrar isso. Uma pessoa, por exemplo, que está no vitimismo, está presa na dinâmica vítima e algoz, pessoa dependente. Uma pessoa que está presa nos vícios, uma pessoa dependente. Um homem que tem vícios, uma mulher que tem vícios. E aí a gente anota quantos vícios aqui. O que é um vício? Um vício nada mais é do que uma necessidade de prazer imediato. Eu estou frustrado com os meus resultados, logo, eu preciso de algo que me dê um prazer imediato para aumentar meus níveis de serotonina, endorfina e noradrenalina no meu corpo, e aí eu me sinto bem, tá? Então, nesse processo de se sentir bem, é o prazer imediato. Então, essa pessoa ela é codependente, frustrada, ela vai buscar vícios, prazeres imediatos. E vícios tem N vícios, tá, gente? Vícios. Os vícios, álcool, droga, cigarro, jogos, internet, pornografia, sei vai, tem um monte de vício aí. Tá? Então, essas pessoas são pessoas codependentes que estão esperando receber algo de alguém. E aí eu te pergunto, de quem você cobra ainda? De quem você está cobrando? Quem? Porque assim, gente, se você está cobrando, meu Deus, porque o meu pai não ganhou herança, o meu tio ganhou toda a herança, e aí meu pai não ganhou, sabe, você está cobrando ainda alguma coisa lá do seu tio, do seu avô. Ou você não ganhou herança e está cobrando algo do teu pai. Aí você está devendo R$ 1.000 amanhã, você vai dizer assim, mas se meu pai tivesse me dado herança, ou se meu pai não tivesse separado da minha mãe, me largado nós aqui, ou cobrando da vida, cobrando de Deus, se meu pai não tivesse morrido cedo, minha mãe não tivesse passado tanta dificuldade. E aqui nós temos que trabalhar isso profundamente. Pessoas que estão presas na dinâmica vítima e algoz, codependência. A pessoa que, por exemplo, tem a vítima que, sabe aquela vítima que chega para você e diz assim, olha só, eu tô com um problemão lá em casa e eu preciso de ajuda. E ela fica te esperando. Tipo, você tem que resolver. Então, você tem que vencer as suas codependências para se tornar um adulto forte, sadio, e você também tem que se livrar dos codependentes. Olha que louco, né? Alguns chamam de vampiros energéticos, né? Tem que se cuidar com os codependentes. E aqui nós entramos na terceira dinâmica, que é muito específica do codependência, que é o ajudante, que quer salvar o pai e a mãe. Tá? Então, essa pessoa, ela fica aí nessa dinâmica muito profunda aí de salvar pai e mãe. Tá? Para vencer a codependência, é ir para o movimento de adulto e dizer assim, eu resolvo, eu vou lá e faço. Para quem que eu posso vender amanhã? Para quem que eu posso mandar uma mensagem? Para quem que eu posso vender um trabalho novo? Qual produto novo eu tenho que criar? Bora! Bora! Adulto, inova, inventa, faça, não sei. Não sei, não sei. O que tu tá fazendo até agora não vai mudar a tua vida financeira. Inova, bota a cara. Ah, vai dar errado. Nós já vamos falar disso aqui.
Tu não sabe, tu não fez. Se para alguém tá dando certo, pode dar certo para ti, tá? Agora, se você inventar uma coisa que não deu certo para ninguém, a menos que seja uma inovação supra-sumo, um santo graal de algo, mas se tá dando certo para alguma pessoa, pode dar certo para você. Tá? Então, não diga que não dá certo, tá? Beleza? Codependência, terceira causa, né? Profunda aí da falta de dinheiro. Gente, estão anotando? Tá fazendo parte aí. Terceiro movimento, o quarto movimento que eu trago para vocês é as desordens. Então, a vida precisa de ordem, né? Bert Hellinger fala, né, que as pessoas que não têm, que deixam as suas coisas desorganizadas, deixam maldições e não bênçãos para os seus, né? Então, gente, você precisa pôr em ordem a casa. Pode ser a coisa mais simples, né? Sei lá, tem um risco no carro, vai lá, manda polir. Ah, tem um negócio quebrado em casa, joga fora. Desde as coisas mais simples, arrumar a cama, arrumar teu território, arrumar a tua relação de casal, que não é simples, né? Já começa a complicar um pouco. Arrumar a tua relação com os teus filhos, arrumar a relação com você e teus pais, arrumar a relação ali com os teus sócios, arrumar a relação sei lá, com a tua cidade, com o teu país, com a tua profissão. Você precisa começar a colocar ordem nas coisas, organizar as coisas. Tá? Então, muitas pessoas estão com a vida muito desorganizada. Estão perdidas de tão desorganizada. Não sabem se querem casar, não sabem se querem ter filhos, não sabem se trocam de emprego, se separam, se não se separam, não sabem se... Gente, estão paralisadas em decisões, não conseguem tomar decisões, não conseguem finalizar as decisões. Então, nesse processo, você entender as desordens. Nós atendemos muitas e muitas empresas, e essas empresas, gente, quando nós observamos a questão das desordens societárias, por exemplo, não sabe quem que manda, não sabe quem assume aquele papel, não sabe quem que é a hierarquia do negócio, não sabe quem veio primeiro, nem sabe quem tem a expertise, não sabe o que comanda primeiro, se é a expertise, se é o comercial, se é a gestão. Não sabem entender o que é uma ideia de negócio. Então, quais desordens você tem na tua vida? Quais desordens você tem na sua vida? Então, gente, para a prosperidade vir, você precisa ter, e depois a gente vai falar do foco aqui. Para a prosperidade vir, comece colocando ordem nas pequenas coisas da tua casa. Tem coisa quebrada, tem lâmpada para queimada, troque. Tá? Comece a colocar ordem, pequenas coisas, não precisa muitas coisas. Depois comece a colocar ordem. Lembra que eu falei da família de origem? Que eu falei da família de origem? Ah, gente, deixa teu pai e tua mãe lá. Eles não vão morrer. Se você não existisse, eles iam se virar sem você. Se você não existisse, eles iam se virar sem você. Estou falando do óbvio, tá? Estou falando de casos extremos, tá? Precisa cuidar no hospital, precisa... Estou falando do óbvio, tá? De vida sadia. Então, aqui, gente, nós precisamos entender, colocar ordem. Assuntos que você tem para resolver com seu marido, com a sua esposa, resolva entre vocês, deixe os filhos fora disso. Filho é para o mundo. Ah, o filho é para suprir a minha necessidade, a minha carência. Isso é codependente. Eu estou codependente do filho. Olha que peso para o filho, né? Olha esse peso para o filho, aí ser codependente, a mãe, o pai ser codependente dele. Tá? Então, realmente é ir para a vida, né? Fazer esse movimento de ir para a vida. Tá? Então, colocar a ordem nas empresas, nas relações.
Então, organizar as suas relações, pai e mãe, sua relação no casal, organizar a sua relação com filhos. Ah, tem um filho fora do casamento. Organiza esse negócio aí. Ah, não paga pensão. Paga pensão. Ah, meu marido tem um filho fora do casamento, não paga pensão. Faça ele pagar pensão. Ah, Rafael, isso interfere na prosperidade, isso destrói. Gente, isso destrói. Isso é antivida. Tudo que é antivida, o que se chama de vida? Tudo que é antivida vai gerar dívida. Tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Põe a ordem desse movimento aqui. Tá? Bora lá? Vão anotando aí, gente, depois a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Tem mais 3 movimentos aqui que eu reservei para vocês, e eu tenho mais um movimento, que é o 8º movimento, então fique aí até o final, que esse 8º movimento é o que vira a chave aí realmente para a gente começar a prosperar, tá bom? Vamos lá, gente. O que a gente vê? Exclusões é o outro motivo que eu vejo que as pessoas têm falta de dinheiro, e exclusões das forças motrizes. O que é isso? Nós temos 2 forças motrizes. Nós somos compostos 50% por uma mãe, 50% por um pai, tá? Que fizeram você, né? Olha só que bênção, né? Então, 100% do seu pai, 100% da sua mãe fizeram você. Olha que incrível isso. E você tem dentro de você a força de uma mãe e a força de um pai. A força de 2 avós, de 2 avós. De 4 bisos, 4 bisas. E assim vai. Você tem uma força de um pai e de uma mãe. Nós temos a força masculina e feminina. E temos uma energia predominante que nos dá a nossa sexualidade, nosso gênero, tá? Masculino ou feminino. Tá? Então, que traz esse gênero. Obviamente, tá? Isso não tem nada a ver com, com opção sexual, tá? Isso não tem nada a ver com essa questão sexual. Tem a ver só com nós temos um masculino e um feminino dentro de nós. Quando você é um homem, você tem, obviamente, a força predominante mais homem. Quando você é mulher, tem a força predominante feminina. Quando excluímos forças matrizes, ficamos capenga. É como um carro de 2 rodas. Um carro de 2 rodas, ele não vai rodar na sua potência máxima. Né? Ele vai ter dificuldade. As exclusões, elas podem ser feitas conscientes. Então, assim, eu não quero saber do meu pai. É consciente. E ela pode ser também inconsciente. Eu me dou bem com o meu pai, mas eu não, não sabia que eu excluo ele. Pois é. Muitas vezes as exclusões das forças motrizes, a gente sabe que a gente exclui, e algumas delas a gente não sabe que exclui. Porque antes, lembra que eu falei um pouquinho antes da desordem? Imagine o seguinte, imagine o seguinte caso. Nós estamos numa desordem no qual energeticamente se casou energeticamente teve que ficar lá com a mãe, porque o pai foi embora, ficou casado, entre aspas, energeticamente ali. Né? É uma linguagem da abordagem sistêmica. Casado energeticamente com a mãe. Tem uma desordem aqui. Né? Então, além dele ocupar o lugar do pai, ele também não tem a mãe. Ele é órfão. Então, ele não tem força motriz nem do homem, nem da mulher para ir para frente. Tem a força motriz nem do pai, nem da mãe. Como é que esse abençoado vai ganhar dinheiro? Como é que esse abençoado vai se casar? Como é que esse abençoado vai para a vida? Tá? Então, nesse processo, a gente precisa ter realmente essa harmonia. Como você te relaciona com a tua mãe? Eu tenho pena da minha mãe. Então, se você tem pena da sua mãe, do destino, às vezes, difícil da sua mãe, você está se achando melhor do que ela. Se eu tenho pena, logo eu sou melhor que o outro. Então, se eu tenho pena da minha mãe, eu me sinto melhor que ela. Logo, se eu me sinto melhor do que ela, eu me sinto maior. Isso gera uma desordem. Aí as coisas não andam. Nossa, não vende. Apresenta um monte de
de orçamento, as pessoas não aprovam. Daí a gente vai ver se a pessoa se acha melhor que a mãe dela. Se acha salvadora da mãe, tem pena da mãe. Rafael, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Na vida existe um fluxo energético, um fluxo de vida, de vida. Se não tiver um fluxo de vida, vai ter dívida, tá? Então, assim, um fluxo de vida. Esse fluxo de vida é como um rio, ele desce, ele vai descendo, tá? Então, no fluxo da vida, se você é um afluente, ou se você é um efluente, né? Se você está recebendo, se você está doando, você não está recebendo. Então, nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, tomamos e vamos para a vida. Recebemos do pai e da mãe, tomamos e vamos para a vida. Assim como o rio. Passa a água, recebe a água, leva para baixo. Não é assim? Então, por que as coisas estão travadas na tua vida? Porque você pode ter uma desordem aqui, estando maior que o pai e com a mãe. Tá? Então, esse é um exemplo. Não podemos ter pena. Quem é você? Quem sou eu para ter pena do meu pai e da minha mãe? Poxa, um grãozinho de areia, né? Podia ter resolvido tomar um chá de alguma coisa lá e pronto. Então, a gente precisa estar na humildade, né? Nesse movimento de voltar para o pequeno. No movimento de voltar para o nosso lugar. Eu tomo a minha força da minha mãe, eu tomo a força do meu pai. Se a tua mãe, às vezes a tua mãe excluiu o marido dela, que pode ser o teu pai. Quando também a gente tem esse processo, tá? Esse processo, nós temos que olhar muito bem, né, para a força do pai e da mãe. O pai também, ele é esse movimento, tá? Ele é esse movimento de ele é esse movimento da vida, né? De empurrar para a vida, empurrar para frente. Esse movimento de empurrar para frente é um movimento do mundo. A mãe é um movimento do sucesso, o pai é um movimento do mundo. Então eu tenho sucesso com ampliação. Eu tenho sucesso da mãe com o pai empurrando para o mundo. A pergunta que eu faço, como é que foi essa tua relação com teus pais? Como é que está a relação com o teu marido, com a tua esposa? E que vocês têm filhos juntos. É entender esse processo aí, profundamente. Tomar a força de pai e mãe. Mãe, dedicação. Sabe quando a gente se dedica no trabalho, quando a gente cuida, quando a gente coloca um amor, quando a gente ouve. Eu, por exemplo, sou terapeuta e conselheiro e constelador. Quando eu tô no movimento terapeuta, eu estou muito no meu movimento feminino, que eu estou ouvindo, que eu estou escutando, que eu estou acolhendo. Quando estou no movimento, às vezes, de constelação, estou muito no movimento masculino. Quando estou no movimento de conselheiro, consultor sistêmico, eu estou muito no movimento masculino. Movimento de vida, vai lá, organiza, faz isso aqui. Quando estou na gestão da minha empresa, e tá tudo bem, gente. Ah, eu tenho, é assim, é saber lidar isso dentro de ti, entende? Tu precisa saber isso, usar essas duas forças dentro de ti. Usar essas duas forças fortemente dentro de ti. Tá? Precisa saber lidar com isso aí. Ok? Bora lá? Bora lá, vamos continuar. Gente, vão anotando aí que depois a gente vai ter esses movimentos. Então, incluir a força de pai e de mãe. Então, pai também é esse movimento, como eu falei, do mundo, né? Então, se você pode perceber que o nosso pai ele nos ajuda muito a resolver coisas, né? Você teve uma convivência com o teu pai e você fazer uma retrospectiva aí na tua história. Eu vou contar uma história para vocês. Eu me lembro que uma vez eu estava em dúvida se eu ia comprar um carro, se eu não ia, assim. Ele disse, claro que você vai comprar um carro. Você precisa subir lá no hospital para atender a UTI lá, que você trabalha no regional. Veja só, ele me deu a direção. Ele não me deu outra opção. E vocês acham que eu fiz o quê? Fui lá e comprei um carro. Fui lá e
né? Eu tinha 20 anos na época, 21 anos. Um pouquinho mais. Então, fui lá e tomei a decisão, fui lá e fiz. Então, isso é um exemplo, né? Claro que depois a gente pega a vida de adulto, pega o leme da vida e toma as nossas decisões. Mas a gente é mais sábio e tem uma força maior de tomar decisões quando nós temos a força do nosso pai. Show, né, gente? Vocês vão receber toda essa aula magna aí para vocês aí. Então, muito, muito bacana, né? Lembrando, gente, lembrando para você. E no dia 30 agora, tem mais dois movimentos, tá? Mas lembrando para vocês, no dia 30 a gente vai fazer essa parte, eu estou fazendo agora a parte teórica, e no dia 30, presencialmente, a gente vai curar isso, vai começar a fazer os movimentos para curar isso. Esse movimento vai ser lá no Hotel Slaviero, aqui em Chapecó. Nós vamos fazer o workshop A Cura do Dinheiro. Então, dia 30 do 10, no movimento que vai começar às 2 da tarde, é um dia de semana, sim. Vai começar às 2 da tarde, nós vamos até às 8 da noite aí, 6 horas de workshop para trabalhar essas questões aí e começar a vivenciar essas curas, né? Novamente, nós temos a parte da identificação, então a gente vai precisar identificar qual desordem que está na tua vida aí. A identificação, depois a gente precisa ir para a cura. Como é que eu vou ir para esse movimento aí, tá bom? Então, nesse processo aí, daí é onde que nós vamos completar aí a jornada aí da transformação, tá? Vamos lá, gente. Então, o sexto movimento que a gente identifica aqui como causa da falta de dinheiro das pessoas. Problema de foco na vida, tá? Então, vocês vão vendo que tudo isso vai encaixando, né? Vai encaixando. Isso vai interferir no teu foco. Então, um exemplo. Se eu estou preso lá na família do pai e da mãe, onde que está o meu foco? Se eu cuido lá das terras do meu pai e da minha mãe, e eu tenho minha empresa, vocês acreditam que está meu foco mais aonde? Te engana redondamente quem acha que é na tua empresa. Se você está preso na família de origem, e você é casado, teu foco está mais na tua mãe ou está mais na tua mulher? Homens. Te engana redondamente que você acha que é tua mulher. Vai ser sua mãe. Aí vai ter problema com sogra, vai ter discussão, vai ter conflitos, né? A tua esposa não vai se sentir vista, né? Daí mexe na tua prosperidade, porque você separa, né? Tem que pagar as contas, pagar advogado, dividir o carro, dividir a casa. Também não é só ganhar dinheiro, né? Também é evitar de perder dinheiro, né? Foco na vida. O que nos tira o foco? Muitas pessoas, e a gente falou lá dos traumas, quando a pessoa tem muitos traumas, às vezes, e isso a linha xamânica traz muito pra gente, né? Então, tem um processo que eu gosto muito, né? Que é o despertar do tigre. E a linha xamânica traz uma analogia que eu gosto aqui, vou trazer para vocês. Quando a gente vivencia um trauma, é como se houvesse um descolar do corpo e da alma. Tá? Então, é muito comum ver pessoas, por exemplo, que têm experiência pós-morte. Vocês já viram isso, né? Experiência pós-morte, que vinham, às vezes, os médicos lá fazendo a cirurgia, ou viam outros mundos, de repente voltavam. O que é isso? É como se, num trauma, o corpo ficasse, então, às vezes, isso acontece quase como uma proteção, né, do nosso sistema. Quando vai, por exemplo, bater o carro e vai morrer, é como se descolasse ali, né? Descolasse, o corpo vai sofrer as consequências e a alma vai embora. O espírito se descola. Muitas vezes, quando a gente tem um trauma, continua vivo, há se descolar e é como se o corpo começasse a seguir o dia a dia, a jornada, e a alma ficasse paralisada lá no trauma. Ficasse olhando para aquilo. A gente chama no mundo das constelações de estar preso nos mortos, ou estar preso no trauma. É muito comum, às vezes, a gente atendeu uma empresa, faz umas 3 semanas, acredito, né, Ju? Que eles tinham sofrido um acidente fazia um mês e pouco atrás. Um mês e pouco atrás. E aí a gente viu que eles tinham paralisado, né? Os negócios da empresa tinham paralisado bastante.
E aí a gente foi abrir o campo e apareceu esse trauma recente desse acidente de carro, eles atravessaram, cortaram a frente de um ônibus e no atravessar a frente desse ônibus, quase foi fatal para ele, que estava no lado dele, e para a filha pequenininha que estava na cadeirinha atrás de um aninho e pouquinho. Então, a gente viu que a alma deles, do casal, né, que eram sócios, estava paralisada naquele acidente. Eles, quando eles chegaram de uma consultoria para outra, a gente conversou com eles, eles não tinham feito nada. E parecia que eles estavam esquecendo, tinham esquecido, estavam com, sabe, aquele sintoma de TDAH, assim? Tinham esquecido, tinham não sei o quê. A gente abriu o campo, começou a observar isso e identificamos, sim, que eles estavam presos nesse trauma ainda. Parecia que tinha descolado. Teve até uma hora que eu perguntei para ele, no meio da dinâmica, que dia era. E o dia era dia 14, foi pouco tempo, agora, sei lá, hoje é dia 24, 7, 8, alguma coisa assim. E eu pedi para ele que dia é hoje. E ele me respondeu 19 de agosto, que foi o dia lá do acidente. Muito louco. E foi altamente. Nós nem estávamos falando do acidente. Depois, quando ele falou essa data, que a gente foi chegar no acidente. Então, foi muito louco isso. Então, a gente teve que buscar. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui precisa de dinâmica sistêmica. Tá? Essa parte precisa de dinâmica sistêmica. Então, às vezes a gente vivencia algumas coisas que nós estamos olhando para cá e o dinheiro está aqui. Imagina, tudo aqui ministrando uma aula magna para você e eu estou aqui. Eu não vou estar aqui concentrado em ti, eu não vou estar aqui voltado para você. Claro que eu estou fazendo um movimento físico, mas existe um movimento da alma. A alma não se conecta. E aí, o dinheiro, como ele é uma energia que está conectada com a vida, tá? Ele vai embora. Um exemplo, né? Está nas desordens. Pessoas que praticam aborto, por exemplo, ou praticaram aborto, por exemplo, podem ter dificuldades em ter dinheiro. Isso pode afetar a vida financeira deles, se eles praticaram o aborto. Tem alguns que podem, mesmo não tendo praticado de maneira intencional, mas tiveram um aborto, ficaram presos no luto. Não está lá olhando para o morto, não está olhando para a vida. Pessoas que praticaram, às vezes, praticaram um aborto, por exemplo, são pessoas que elas estão contra a vida, elas estão cortando a vida, podando a vida. O dinheiro, ele é uma energia deste plano, da vida aqui. Para quem olha para a vida. Tá? Então, ajustar esse foco é muito importante. Ter o foco na vida, saber se você está olhando para o dinheiro, se você está olhando para as suas metas, se você está olhando para os seus objetivos. Dentro das empresas, dentro dos nossos negócios, existe a força do dono. Existe o foco, a ideia, a força da ideia. Então, algumas empresas esquecem do dono. Ali, as pessoas que estão envolvidas, o próprio dono esquece das suas ideias, esquece da sua força. E aí, algumas empresas começam a sofrer com os negócios porque o dono está em retirada. O foco dele não está mais na empresa. É um exemplo de um relacionamento. Se você está pensando em se separar, você está se retirando do relacionamento. Né? Esse relacionamento não vai ser feliz. Você vai querer sair. Esse relacionamento, se você está, por exemplo, querendo se separar, a pessoa diz assim, o marido, a esposa, diz, vamos comprar um apartamento. Vai dizer, não. E talvez esteja acabando ali. Talvez seja por medo, por outras coisas. Mas talvez esteja acabando. Né? Então, nós temos que entender que, daí, claro, não vai para a vida, não vou investir, não vou construir. Aí, se eu não vou para a vida, não vou construir, não vou investir, eu não corro atrás da máquina aqui na empresa, eu não vou inovar, eu não vou buscar novas coisas, novos movimentos. Tá? Então, é a minha pergunta, e que a gente vai fazer no workshop Cura do Dinheiro, a gente vai fazer uma dinâmica, para onde a tua alma olha. Se a tua alma está olhando para a vida, se ela está olhando para o dinheiro, se ela está olhando para o trabalho, se ela está olhando para o cliente, se ela está olhando para outro lugar. E se ela está olhando para aquele lugar, por que que ela está olhando para aquele lugar? O que que tem lá? O que tem lá é uma desordem, obviamente, que precisa de uma cura sistêmica, precisa de um movimento
para a gente curar, tá? Novamente, gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma bala de prata, não é nada poção mágica, milagroso, nada disso. Mas, se você está olhando, preso lá no trauma, olhando para os mortos, e você sai daquilo e olha para frente, muda completamente o teu sistema. Muda completamente o teu dia a dia, o teu cotidiano. Isso vai trazer força aí para você, tá? Beleza, vamos lá para o sétimo? Sétimo, né? O grande sétimo movimento aí do problema de prosperidade na nossa vida. Gente, o que eu vejo muito é uma coisa que eu digo assim: você precisa entender uma coisa que se chama lastro na vida. Então, por exemplo, por que as transações no mundo, as importações e exportações, elas são baseadas no dólar? Você já se perguntou isso? Talvez você já saiba a resposta, talvez você saiba até melhor do que eu. Por que ele é lastreado em dólar? Porque o dólar, ele tem, obviamente, a palavra lastro. Ele tem um lastro. Você consegue negociar. Você consegue negociar o lastro na China, na Índia, no Oriente Médio, no México, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, nos Estados Unidos, em Angola, na Rússia, no Haiti. Então, ele é lastreável. Pega peso argentino, o real, vai lá no Haiti. Eles vão usar de papel para, sei lá, fazer fogo. Então, o dinheiro lastreável significa que ele é confiável. Né? Ele é confiável. Então, o dólar é uma moeda praticamente universal. O euro também tem um bom lastro, tá? Libra esterlina tem um bom lastro. Acredito também que o dinheiro da Suíça me sumiu agora. É Libra também? Tá? Então, não me lembro, não me recordo. Aí, então, são dinheiros lastreáveis. Mas o dólar é o campeão de tudo. Então, significa que ele tem confiança. Tá? Significa que ele tem confiança. E aí eu te pergunto, como é que anda o teu lastro? Lembra que eu falei para vocês que o dólar é aceito em qualquer país do mundo? Então, Haiti, qualquer país do mundo, pegar lá os 200 e, sei lá, 280 e poucos países que existem no mundo, se você pegar $1.000, eles vão ser aceitos nesses 281 países. Então, gente, ele tem um alcance gigantesco, o dólar. O que significa? Confiança. Como que está a confiança das pessoas em você? Como que está a confiança aí de você para tua esposa, de você para o teu marido? Aí as pessoas, às vezes eu digo assim, cara, traição é antiprosperidade. Ah, mas ela nunca vai saber. Tá bom, nunca vai saber. Pode ser que nunca vai saber. Mas é antiprosperidade, porque já está transpassando a desconfiança. Vai diminuindo o teu lastro. Você se torna uma pessoa menos lastreável. Percebe? Estão entendendo essa analogia? Está fazendo sentido para vocês? Então, qual que é o nível do teu lastro? Como que está a sua relação com os seus sócios? Como que está a relação com os seus clientes? Como está a tua relação com o governo? Pagamento de impostos, tipo de coisa. Você entrega no prazo? Você é ético? Você respeita? Você, você entrega um serviço de qualidade? As pessoas te indicam? As pessoas dizem que existe a confiança transferida. Eu não conheço o José, mas conheço a Maria. E eu confio muito na Maria. E a Maria indica o José para mim. Logo, eu vou confiar no José. A confiança transferida. As pessoas te indicam, as pessoas falam de você, falam do seu trabalho.
Você se tornou uma pessoa confiável? E aí, gente, nas pequenas coisas, começa na tua casa, começa nas tuas relações, começa na transparência, começa na previsibilidade. Você precisa ser previsível. Ninguém confia em quem não é previsível. Né? Por que existe cárcere? Né? As pessoas, às vezes, o cara pode roubar, pode matar alguém. Eu não confio nesse cara, vamos prender esse cara. Né? Vamos internar esse louco. Tá com esquizofrenia, pode matar a mãe, vamos internar. Não tem confiança. Então, se você é previsível, se as pessoas começam a enxergar essa previsibilidade em você, essa é a construção, né, desse movimento lastreável. Por que que nosso país tem uma das maiores taxas de juros? Porque não é um país que não tem muito lastro de confiança. Pelas inseguranças jurídicas, pelas inseguranças políticas que existem, pela corrupção, né? Falam muito de atos antidemocráticos. O ato mais antidemocrático que existe se chama corrupção, que corrói. Né? Por que que usamos ouro, né? Usamos ouro, usamos joias, porque não corrói com o tempo. Né? Então, o que corrói com o tempo? A corrupção. Como está o seu lado ético? O que você não... Quais são os seus valores? O que você não abre mão? Quais são os valores que você não abre mão, indiferente da situação? Tá? Então, essa construção desse lastro vai fazer com que você prospere. Vai fazer com que você prospere. Eu tenho uma jornada, por exemplo, na minha vida, que eu sou formado em fisioterapia e hoje tem um outro movimento, mas eu trabalhei 13 anos como fisioterapeuta, em hospital, em atendimento clínico. E hoje eu faço terapias holísticas, né, que é a constelação familiar, faço consultoria empresarial, atuo com as constelações organizacionais também. E participo e faço conselhos, né, ajudo empresas em conselhos, né, conselhos consultivos, que é um bom valor. E hoje eu atendo 3 empresas no conselho. E uma das empresas que eu atendo veio através da relação que eu construí com uma cliente lá na época que eu era fisioterapeuta. Claro que o que eu faço hoje faz sentido para ela, senão ela não vai te comprar uma coisa só porque ela te conhece, óbvio. Mas juntou, então, eu fazendo algo que ela necessita e junto com com a confiança que ela tem em mim. Uma construção de relacionamento há 20 anos atrás. Então, essa construção de relacionamento, ela é lastreável, ela faz com que você aumente o seu lastro. Então, o seu lastro nas suas relações, o lastro com seus filhos, tem que começar pequeno, né, gente? Vamos começar pequeno. O que você está construindo no teu prédio, no teu condomínio, o que você está construindo aí com as pessoas que, se você tem acordos justos, claros, como que é isso? Então, você quer ter prosperidade e as pessoas não confiam em você. Tá? Então, isso vai gerar um lastro negativo. Muitas empresas, né, muitas e muitas empresas hoje possuem lastros negativos, estão construindo lastros negativos, vão falir, vão quebrar. Vão ter esse movimento de quebrar. Então, o que é o movimento de um lastro negativo? Não está entregando na data, está entregando produto errado, está entregando produto sem valor, desculpa, sem qualidade, está entregando o que não é combinado. Aí não vende. Aí, nossa, não acontece a venda. Quais lastros que você está construindo na vida? Rafael, dá tempo? Claro que dá tempo. Novamente, não é uma bala de prata, mas você precisa acordar para isso. Você precisa entender como é que funciona a vida. Se você não entender isso, gente, está fora do jogo.
Eu passei muito tempo fora do jogo. Muito tempo fora do jogo. Umas coisas eu tive sorte. Por exemplo, lastro eu sempre tive sorte. É isso. Peguei muito do meu pai. Porque o meu pai tem um lastro relacional muito forte com as pessoas. Aliás, até forte demais, às vezes, né? A gente falava hoje que ele fez um orçamento, ele fechou lá com um cara. Sim, vou fazer. Aí o orçamento era 6 e ele entendeu 3, querida, quase 80 anos. Ele não voltou atrás. Ele vai pagar os 6, tá? Isso não estou dizendo que você tem que concordar com isso, tá? Eu também discordo. Eu diria, não, entendi que era 6, 3 e é 6, então não vou fazer. Não, mas ele não volta nem atrás da palavra dele. Ele deu a palavra lá pro cara, né? Alguns vão chamar de teimosia. Deu a palavra lá pro cara, já marcou a data, tudo certo. Agora ele vai fazer. Claro que o cara não tinha feito, né? Então, mas veja assim, então, mas isso vai criando lastro. Se ele também, se fizesse o trabalho, o serviço, também criaria lastro, ele ia dizer, entendi 3, né? Entendi 3 e é 6. Mas veja que a gente precisa construir lastro. Esse processo é muito grande. Legal? Vamos lá, gente. Oitavo, né? Então, gente, antes do oitavo, quero dizer para vocês, convidar para vocês que ainda dá tempo, tá? De se inscrever no workshop A Cura do Dinheiro, tá? Se você está aqui na live, você pode escrever a palavra dinheiro, tá? É, direto lá no Instagram, tá? E a partir disso, o nosso comercial vai entrar em contato com você. É bem bacana fazer esse movimento em casal, sócios, né? Ou você, né? Você com você, para começar a olhar para esse movimento, tá? Então, nós vamos ter um movimento do workshop A Cura do Dinheiro no dia 30, tá? No dia 30 do 10. Dia 30 do 10, deixa eu confirmar para vocês no dia da semana aqui. Ele é na segunda-feira que vem, no Hotel Slavieri, em Chapecó. Ele está hoje, né, com 50% off, tá? Estou colando aqui, tá, gente? 50% off até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 do 10, tá? Então, ele está aqui hoje por um valor de 1.038 reais. Mas como ele está em 50% off até o dia 28 do 10, ele está com o valor de R$ 519 à vista ou 12 vezes de R$ 51,90. Menos de uma pizza aí, né? Menos de uma pizza por mês aí, para você curar essas questões do dinheiro aí que estão tanto te atrapalhando, tá? Isso vai mudar a tua energia, sabe? Muda a energia, muda a execução. Gente, eu digo que é um antes e depois quando você começa a curar essas questões que estão te atrapalhando aí, tá? Então, quando você cura fortemente isso, é um antes e depois aí que vai te levar para esse próximo processo, tá bom? Então, o pessoal que está aqui no Zoom, não se preocupe que a gente vai mandar as informações no grupo, tá? Então, ideal para profissionais liberais, para empresários, né? Pessoas que querem curar aí seu dinheiro aí, tá? Começar a curar esse processo aí, tá? Então, R$ 519, 50% de desconto, né? Então, de R$ 1.038, ele fica 519 ou 12 vezes de R$ 51,90, né? Menos aí do que uma pizza no mês inteiro, né? É como se você deixasse comer uma pizza. Bem dizer que não sei se tem pizza de R$ 51,90, né? Talvez aquelas pequenininhas lá, né? Que a gente pode pedir para uma pessoa, tá bom? Então, faça esse movimento aí. Quem está aqui no Instagram também pode deixar a palavra dinheiro que a gente vai mandar mais informações. Beleza? Gente, e o oitavo, e a oitava, porque eu vou usar uma palavra que é no feminino, que é a falta de tração. Tração. O que que é tração? Muitas pessoas não têm dinheiro porque estão em coisas que não tracionam na vida delas. Vou trazer aqui um movimento, né? A tração. O que que é tração? Uma Ferrari. Coloque aqui para mim. O que que ela traciona melhor? Numa autopista, uma autobahn, lá na Alemanha, aquela autopista lá em 4 pistas,
com velocidade liberada, uma reta de 50 quilômetros, um asfalto impecável, impecável, ela vai tracionar melhor essa Ferrari nessa Autobahn ou aqui na lavoura próxima da tua casa? Onde que ela vai tracionar melhor? Vamos supor, né, sei lá, uma Ferrari custa 3 milhões de reais. Aonde ela vai tracionar melhor? Aonde ela vai ser mais útil? E se você oferecer para uma pessoa plantar, né? Ó, vou te dar uma Ferrari, só que você vai ter que puxar aí a tua plantadeira com a Ferrari, não vai poder usar outra coisa. Para um agricultor, ele não vai querer. Vai dizer, não, não me adianta. Mesmo que seja uma Ferrari, mesmo que custe 3 milhões. Então, onde que ela traciona melhor? Na lavoura ou na autobahn? Ou nas autopistas? Tá, beleza. Um trator. Existe trator de 3 milhões também, tá, gente? Tem GPS, tem um monte de coisa. Um trator. Tem alguns tratores que custam bem menos, tá? Mas vamos supor um trator aí que custa quase o preço de uma Ferrari. Top de linha. Nós, ele vai tracionar melhor na lavoura ou ele vai tracionar, daí esses tratores são as lavouras do Mato Grosso quase, né? Vai tracionar melhor na lavoura ou vai tracionar melhor na autobahn? Ele vai andar, mas a velocidade. Então, gente, o que isso quer dizer? Que mesmo duas coisas muito valiosas, se elas estiverem em lugares errados, elas não vão tracionar. E a pergunta que eu te faço, o que você está fazendo hoje está tracionando? Tem tração? O que é tração no mundo dos negócios? Aquilo que eu estou vendendo, se eu vender água, eu vou vender água? Ou eu não vou conseguir vender água, mesmo sendo água útil e necessária? Eu tenho tração nesse segmento? Eu tenho tração na produção, na industrialização, na coleta, eu tenho tração talvez na venda, eu tenho tração talvez na gerência, na administração. Eu tenho tração, né, para trabalhar com casais, eu tenho tração para trabalhar com empresas, eu tenho tração para trabalhar com saúde. Está no teu sistema. Isso somente a gente sabendo dentro de você. Está a resposta dentro de você. A gente sempre testa, opera, né? Ah, vou testar. Vamos testar um negócio, vamos testar. Cara, quanto tempo e dinheiro tu tá perdendo ficar testando? Às vezes tu precisa identificar o que traciona. Identificar qual a tua força e o que tem tração para ti. E esse é o oitavo, é a oitava causa, né, que eu prometi para vocês no final da live, da aula magna. Qual é o movimento qual é o movimento, né? O oitavo e eu digo assim, o mais precioso que não traciona para você o que traciona para você. E às vezes tu tá insistindo em algo que não está tracionando para ti. Que não está no teu cerne, que não está na tua identidade, que não está no teu propósito, que não está no teu DNA, não sei. Que não tá conectado. E isso que vai responder é dentro de uma dinâmica sistêmica. E aí você pode perceber, sim, o que tem tração e o que não tem tração. Beleza? Gente, eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram e vou abrir para perguntas aqui para o pessoal do Zoom, tá? Então, pessoal do Instagram, quem quer participar aí do workshop, a cura do dinheiro, deixa a palavra escrita aí, dinheiro, no post do Instagram ou no direct, aqui do Rafael do Nascimento ou do Instituto IOD, tá bom? E o pessoal que está aqui no Zoom, aqui que já assistiram às aulas, já estão muito mais à frente, mais evoluídos para fazer parte de todo esse processo, eu vou abrir para algumas perguntas aí. Bora? Vamos lá? Valeu, gente. Obrigado, pessoal do Instagram, pessoal do Zoom, continue. Vamos lá, enquanto eu tomo uma água.
Então, a gente pode abrir as câmeras. Eu vou também cancelar a gravação aqui. Não, vou manter, depois a gente edita. Então, prosperidade parte 2 aqui. Então, a gente pode abrir as câmeras e levantar a mão que eu vou dar a vez para você fazer uma pergunta de tudo isso que eu falei, para a gente já começar também a trabalhar aí o que você percebeu no teu sistema. Só deixa eu publicar aqui no Instagram. Vamos lá, gente? Ninguém? Ninguém? Levanta a mãozinha aí quem tem perguntas. Vamos lá. Opa! Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Um de cada vez, por favor. Estou aqui à disposição para vocês, para dúvidas, sanar dúvidas, seja do workshop, seja dos bloqueios. Quem quiser, pode levantar a mão. Então, a gente conversou hoje de 8 bloqueios, né, que acontecem na nossa vida. Primeiro, lealdades familiares, tá? Então, a questão das lealdades, questão de estar realmente conectado com esse movimento dos pais e da família de origem, os traumas. A gente trabalhou também a codependência. Trabalhamos aqui as desordens familiares. Oi, Léo, já te dou a palavra. Exclusão das forças motrizes, pai e mãe. O foco na vida, o que pode estar tirando o foco na vida, e o lastro e confiança. E, por último, atração, né? O que está atracionando aí na tua vida. Tá bom? Vamos lá. Léo, então me conte aí o que mexeu contigo, qual a dúvida. Então, boa noite todo mundo aí que está presente. A minha dúvida, Rafael, ficou bem vários insights, várias coisas assim que vieram assim à tona e uma coisa que me chamou atenção. Por exemplo, assim, quando você falou dos pais, né, que a gente acaba sendo codependente ou então a gente acaba querendo ser maior que eles. E assim, o que que acontece? Automaticamente, quando você vive uma condição melhor, você acaba querendo retribuir para eles tudo que eles fizeram. Então, assim, às vezes dentro da saúde, dentro das necessidades, às vezes ajudar um irmão. Como é que eu lido com isso nesse processo, entendeu? Assim, tipo, claro que tem essa questão da constelação, mas também tem esse, cara, né? A gente é uma família. Como é que eu trabalho com isso? Assim, eu tive uns casos assim que eu acabei pagando um negócio de saúde para os meus pais, porque eles não têm condições de pagar, entendeu? Vou deixar meu pai passar dificuldade, vou deixar ah, sem fazer um procedimento. Eu tenho um problema, né, que eu tô com um problema com meu irmão, que tá internado numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Então, assim, cara, meu esposo, que a gente tá bancando isso, como é que eu lido com isso dentro do sistema? E quando você falou assim, a gente acaba assumindo esse papel, como é que eu trabalho isso? Né? Como é Uhum. que eu lido com isso? Porque, veja, sempre quando a gente tem uma dúvida se esse assunto é meu ou não, você tem que se perguntar assim, isso vale para todos, tá? Se eu não existisse, os meus pais teriam problema de saúde e o meu irmão estaria numa clínica ou estaria com dependência química? Se eu não existisse? Se a resposta for sim, não está na sua força. Se a resposta é não, está na sua força. Toda vez que a gente está atuando no que não está na nossa força, nós estamos perdendo energia na nossa prosperidade, do que está na nossa força. É como se você parasse e dar carona para alguém. E aí você está viajando de Chapecó a Florianópolis e você para dar uma carona para alguém para Videira. Você tem que sair da tua trajetória, dar carona para esse alguém em Videira e retornar. Tu vai chegar em Florianópolis, mas você tem um gasto energético aqui. Então esse movimento é um movimento muito interno de começar a soltar, começar a largar. Existe uma coisa que se chama precedência à vida. O que é uma precedência à vida? Então, a gente está passando mal, alguém começa a passar mal, a gente vai lá e
e socorre essa pessoa. Socorre essa pessoa. Dentro desse processo, então, por exemplo, uma doença, alguma coisa mais profunda, é uma precedência à vida. Algumas outras coisas, nós temos que cuidar de não entrar no que a gente chama de ordens de ajuda, que é sair da sua rota. Toda vez que você sai da sua rota, você tem problemas na tua rota. E aí a gente começa a encontrar percalços nos nossos negócios, no nosso financeiro, no nosso dia a dia. Se, por exemplo, o teu irmão, é o caso mais grave aí. Porque você assume aqui o lugar de pai e mãe. E quando você assume o lugar de pai e mãe, você bloqueia a tua energia motriz. A tua energia de construir coisas. A tua energia de construir os teus negócios. Por exemplo. A tua energia motriz de ter filhos. Porque você está ocupada com os filhos dos outros. O nosso negócio, a nossa empresa e os nossos próprios filhos é da nossa energia motriz. Entende? O que está à nossa frente. Então, o que a gente diz? Em nenhum momento a gente diz não faça, não ajude os pais. Né? Mas eu tenho que te dizer que interfere no movimento. Interfere no movimento. E tem pessoas que ficam muito presas lá e ficam distraídas nisso. Ficam aqui sendo a Madre Teresa de Calcutá e morrem sem dinheiro, ou morrem sofrendo. Então, tem que ser muito vigilante nisso. Tem que ser muito vigilante nisso mesmo. Às vezes o teu irmão vai dizer, ó, tô pagando isso aí para ti, a clínica de recuperação, dificilmente dá certo. Muito louco isso. Tô pagando aqui, mas é o seguinte, ó, não sou tua mãe, tu te vira, daqui em diante, se você tiver na sarjeta bêbado, eu te amo, vou lá te juntar, te colocar um travesseiro embaixo, mas eu não vou resolver teus problemas. Sabe o que isso é tão grande? Que isso devolve a dignidade. Então, às vezes, muitas pessoas dizem assim, eu preciso me sentir digno. Né? O que é mais digno? Imagina uma pessoa que tá toda, sei lá, uma mulher que foi violentada, ficou toda rasgada no meio da rua. O que é a primeira coisa que a gente busca? Cobrir. Ela busca cobrir a dignidade, ela busca recuperar a dignidade dela. Então, a gente precisa recuperar a nossa dignidade e não pode tomar a dignidade das pessoas. E inconscientemente a gente faz isso. Então, também entramos num movimento profundo. Então, é bem importante para que a gente não quebre as nossas rotas. Tem muitas pessoas, e a tua pergunta é extraordinária, tá, Léo? Porque eu fiquei muito tempo preso na ordem da ajuda, me preocupando, como é que meu pai vai construir renda, como é que ele vai fazer quando ele está sozinho, quando ele está, minha mãe lá, plano de saúde, meu pai, meu Deus, vai no SUS até hoje. A gente ficou muito tempo preso na ordem da ajuda. E toda vez que a gente estava preso na ordem da ajuda, os negócios aqui começam a sofrer. Começa a sofrer, começa a sofrer. Aí a gente fica com muitas cargas e pesos, daí a gente se cansa, dores nas costas, dores nos ombros, começa a também ter questões físicas. Tá? Precisa ser muito vigilante, dosar isso e trabalhar a postura interna. Eu não sou mãe, eu sou mãe, se for o caso, dos meus filhos. Sou mãe e tenho que cuidar do meu corpo, do meu veículo que meu pai e minha mãe me deram, né, que Deus me deu, da minha saúde, das minhas empresas, dos meus negócios. Né? É disso que eu tenho que cuidar, né, do meu relacionamento amoroso. Nós temos 4 coisas para cuidar, tá? Para quem tem filhos, 4, para quem não tem 3. 4 coisas para cuidar. A nossa saúde física e emocional, do nosso casamento, nosso relacionamento, do nosso trabalho e dos nossos filhos. Ponto. Tá? Se não tem filhos, dessas 3. Se nós começamos a constituir essa força, nossos filhos vão fazer isso também. Eu até hoje nunca atendi ninguém que disse, eu estou triste, mas meus pais sempre foram muito felizes. Até hoje, nunca atendi. Talvez exista, porque aconteceu algum trauma, sei lá, morreu o filho. Mas até hoje não vi. Tá? Obrigado pela pergunta, Léo. Espero ter acalmado um pouco o coração, tá? Vamos lá.
Mais alguém? Levanta a mãozita. Fique à vontade, gente. Perguntas sobre o workshop, sobre o foco na vida, exclusão da força de pai e mãe, também as desordens, né? Falta de ordem familiar, a codependência, tá? E traumas, seja traumas na tua vida, né? Na tua vida pregressa, traumas intrauterinos ou traumas ancestrais. E das lealdades. E a questão do lastro, né? De ser lastreável, né? De construir e ampliar o lastro, né? São coisas bem interessantes aqui. E o oitavo é tração, né? Como que você pode fazer para descobrir a tração ainda, se tu tem força em algum negócio ou serviço, tá bom? Vamos lá. Nós vamos colocar aqui informações para vocês a respeito do workshop. Então, espero encontrá-los aí no workshop da cura do dinheiro. Dentro do workshop, a gente vai ajudar você a identificar isso, tá? Então, lá tem dinâmicas próprias para isso. Então, você vai dizer, Rafael, tá, dessas 8 aí, eu me vi em tudo, ou eu me vi em uma coisa, duas, ou não sei se eu tenho alguma coisa disso. De todas essas dinâmicas, existe sempre uma motriz, tá? Uma maior do que as outras, tá? Então, para esse processo, para esse processo, a gente vai, eu vou ajudar vocês a fazer esse movimento, tá? Para a gente identificar essa desordem e nós vamos entrar em processo de cura, tá? O que é a cura? São novas posturas, novas sintonias, novas palavras, né? Novos downloads, usa muitas meditações para isso. Então, aqui eu vou conduzindo vocês nessa cura interna. Claro que tem curas internas que a gente vai fazer dentro do workshop, depois também, como a gente conversou agora com o caso da Del, mudanças de postura, né? Mudanças de postura, começar a soltar um pouco, né, a ocupação com o pai, com a mãe e com o irmão. Então, existem curas, existem lugares, percepções, existe mudança de postura, né? Uma nova consciência de vida, uma nova maneira de viver, tá? Então, quando nós vamos amadurecendo isso aqui, automaticamente o dinheiro vai surgindo, tá? Vamos lá, Vivian. Então, não sei se tu quer fazer a pergunta, eu vi que tu colocou aqui. Pode falar, o teu microfone está aberto, Vivian. Oi, Rafa. Tá me ouvindo? Sei, estou te ouvindo. Tá. Eu gostaria de. Você tratou ali a questão de trauma, que isso seria bem diretamente ligado ao dinheiro, né? E como alguns não sabem, mesmo com movimentos sistêmicos, constelações, enfim, eu ainda considero a adoção um trauma para mim. Como que eu poderia me libertar disso? Porque quando você Gratidão. fez ali os movimentos das Uhum, perguntas, enfim, eu me reportei exatamente disso, uhum, entende? uhum, uhum. Isso veio muito para ti, né? Gratidão. Isso. Né? Para ti, né, por ter sido esse movimento de ser doada, né, para adoção, é gratidão pela tua história. É o tomar da força dessa história, né? Ela precisa se adonar muito dessa história, né? É um destino difícil, é um destino traumático, é uma separação profunda. Isso vai te gerar medo, vai te gerar, né, desconfiança dos outros, vai te gerar insegurança, né? Então, e isso vai fazer com que você tenha muitas codependências, né? Então, vai depender de outras pessoas, né? Vai se apegar a muitas pessoas, né? A gente, a gente vê pessoas que foram abandonadas, né? Elas são muito codependentes, elas têm muito medo de perder, né? De voltar a reviver essa dor. E a gente cura isso com gratidão, com profunda gratidão, tá? Não tem outra palavra. Porque isso veja, né? Isso é muito transcendental, essa gratidão, né? E gratidão, mãe, por não ter me abortado, né? Gratidão, pai, por, por ter sido esse homem que você era, né? Se ele fosse um homem talvez decente, talvez a sua, sei lá, moralmente decente, né? A gente não vai julgar aqui ninguém. Mas vamos supor, moralmente, né? O que a sociedade diz que é um homem decente, ou uma mulher, né? Talvez se ele fosse muito certinho, talvez ela não ia nem se interessar por ele, né? E vice-versa. Então, às vezes, às vezes a gente tem que trabalhar a gratidão profunda, né? Que é o prazer na vida,
né? Recuperar o prazer na vida, né? Ter o prazer na vida. E, e essa recuperação do prazer na vida, porque às vezes, né, a gente não toma a nossa vida porque a gente tem um amor muito profundo pelos nossos pais. Então, para não viver, para não ver os pais sofrerem, a gente prefere morrer. Para não ver o sofrimento dos pais, né? Quando a gente não se sente que uma criança, quando ela não deixa de amar os pais, né? Ela não deixa de amar os pais. Ela deixa de se amar. Para ela não quebrar esse amor com os pais, ela deixa de se amar. E aí é um movimento que a gente tem que voltar a se amar profundamente. Gratidão pela história, simples, né? Foi como foi. E voltar a se amar profundamente. Que é como se eu não pudesse ter prazer na vida, como se eu não pudesse desfrutar da vida, como se eu não pudesse vivenciar o máximo, porque eu não posso me amar. Porque se eu me amar, é como se eu deixasse de amar meus pais, não, biológicos. É um movimento assim. Então, aí a criança, né, ela carrega a culpa, por isso que ela deixa de se amar. Tipo, eu que fui o problema. Por isso eu fui doado, fui jogado fora. O problema é a garrafa, não quem jogou a garrafa. Então a criança recebe assim. Então é a gratidão profunda e o auto-amor, voltar a se amar, ter o prazer na vida. Tem um livro de Alexandre Lowen que se chama Prazer da Vida. Alexander Lowen, que eu te indico bastante a ler esse livro. Voltar a receber o prazer na vida. Obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Nós vamos ter também esse movimento do workshop da cura do dinheiro. E nós vamos ter o Leis da Vida Empresarial, né? Obviamente que é para empresários. Pessoas que já têm empresas com faturamento acima de 300 mil ano ou 25 mil reais mês e já tem os 5 colaboradores, tá? No Leis da Vida, que vai ser no dia 22, Ju me ajuda aí nos 20, 21, 21, 22. Me ajuda aí, Ju. 20 e 21, tá? De novembro. Nós vamos ter então, a imersão Leis da Vida Empresarial. São 2 dias muito profundos, no qual a gente vai trabalhar a força pessoal, tá? A gente vai trabalhar muitos bloqueios financeiros também, a força da empresa e a força do produto, tá, gente? Dentro da força pessoal, a gente trabalha, obviamente, as suas relações, né? E as questões que tiram a tua força pessoal. Porque essas questões que eu falei, elas atrapalham o financeiro, atrapalham a saúde e atrapalham os relacionamentos amorosos também, tá? Nós vamos trabalhar muito a liderança sistêmica, tá? Como que esse conhecimento sistêmico, uma coisa é a constelação, tá? Gente, assim, eu gosto de explicar para que você entenda. Um médico, quando você está no médico, ele vai lá e faz o diagnóstico de algo. Sei lá, você está com uma dor, ele vai lá e diagnostica. Esse diagnóstico, ele é a constelação, digamos assim. A cura vem do aprendizado que ele teve na faculdade, que é lá de fisiologia, farmacologia, etimologia, todas as GIA lá que tem. Então, ele tem uma base teórica e tem um diagnóstico. Então, ele aplica essa base teórica dentro do diagnóstico. Dentro das empresas, existem dinâmicas, dentro da nossa vida existem dinâmicas, que a gente também utiliza a constelação para identificação, só que a base teórica para o alinhamento é a teoria sistêmica. É a teoria sistêmica, desenvolvida, né, por vários estudiosos, não só Bert Hellinger. Então, nesse processo aqui, nós utilizamos todo o conhecimento sistêmico para alinhar as empresas. Entende? Como se o médico aqui ensinasse medicina preventiva. Então, ele utiliza todo o conhecimento em fisiologia, né, de nutrição, sei lá o quê, e ensina aí você a esse processo, tá? Então, dentro desse processo, nós vamos ter a liderança, tá? Liderança sistêmica, gestão sistêmica, cultura, e também vamos trabalhar a força, que isso é dentro da força da empresa, e também vamos trabalhar a força do produto, que daí é a tração, né?
em todo o movimento de tração, identificar o que traciona para você, o que traciona para a tua empresa, o que traciona para os teus clientes, o ponto, né, os 3Ps, né, o ponto comercial, o preço, o produto, né? Então, entender essas dinâmicas aí, tudo ancorado dentro do conhecimento sistêmico, tá? Que aí organiza aí todas as suas relações, tá bom? Quem, porventura, não puder fazer o movimento, o workshop A Cura do Dinheiro, tá? Você pode fazer também a constelação familiar apoiado com cavalos, tá? Ou individual, online e presencial, ou a constelação em grupos, tá? Então, talvez algum assunto que tenha mexido contigo aqui, você também pode estar olhando nesse movimento. Claro que daí é um movimento, tem um outro valor, né? Hoje as constelações individuais são R$ 700 e com cavalos é R$ 800. É um movimento incrível. Ah, qual que eu escolho? É o que tu sentir. Né? Parece que alguma coisa te puxa, tá? Isso é um movimento muito mais intuitivo e de sentir, de alma, do que um movimento de melhor, pior, tá? Isso é o de sentir. Às vezes é um movimento que tu sente, tá? Beleza, gente? Beleza? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até 10h30 da noite, né? 2 horas e 30 minutos de aula magna. Quero que vocês coloquem aí nos comentários como foi para você. Me dê um feedback, me dê uma luz aí, ó, foi legal, foi boa, foi mais ou menos. Ah, esperava mais, tá? Me interessa a realidade, não a tua, não nada para me agradar. Coloque aí, escreva aí como é que foi para ti. E agradecer você profundamente por ficar 2 horas e meia, agradecer a paciência aí que a gente trocou de link, né? Então, a gente vai disponibilizar também essa aula aí gravada aí para vocês amanhã. Então, a gente vai editar, vai juntar elas e vai disponibilizar elas gravadas, tá bom? Gente, um forte fraterno abraço, fiquem com Deus, uma boa noite e muita prosperidade para todas vocês aí, tá? Valeu, gente, estamos aqui. Obrigado, Arthur, obrigado, Vivi. Aqui o pessoal já colocou as informações. Arthur, obrigado pelo conhecimento, Instituto IOD, muito louco isso, mas estamos no aprendizado. Juliana Rafael, sou grato por esse movimento dessa noite, saiu mais fortalecido, sucesso no workshop, Cura do Dinheiro. Até breve, do Ruberley Oliveira. É isso aí. Valeu, gente. Um fraterno abraço, tudo de bom, fique com Deus. Até mais.